A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O título dela: o ambiente que você permite determina o que você terá. Sabe, filho, ambientes significam muito no mundo espiritual. Existem casas que Jesus visitou e outras que ele nunca entrou. Deus comeu e se alegrou na casa de Abraão. Porém, os anjos não quiseram entrar na casa de Ló. Se desejamos ver o mover genuíno do Espírito Santo, precisamos guardar os ambientes. Somos responsáveis pelos ambientes permitidos. A viúva do azeite multiplicado teve que fechar a porta. A observação incrédula dos vizinhos poderia ter desfeito o ambiente para o milagre. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Sabe, filho? Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas, mas Ele habita no espírito de filhos regenerados e se manifesta entre nós quando nós reunimos. Cada vez que nos reunimos no nome do Senhor, edificamos casa espiritual para Ele, onde Deus gosta de estar. Individualmente, cada um de nós foi feito santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17 diz: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Somos pedras vivas que edificam a casa de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. A nossa célula é uma casa espiritual. Quando 2 ou 3 se reúnem, temos um ambiente certo para a manifestação da glória de Deus. Somos pedras que vivem, não somos pedras mortas. Nós não somos pedras inadequadas, mas lapidadas para edificação. Somos pedras limpas, purificadas pelo sangue de Cristo. Em Mateus capítulo 12, do verso 12 ao 17, nós lemos a respeito do dia em que o Senhor entrou no templo e expulsou os cambistas. O templo é um símbolo da casa de Deus hoje. A igreja, o templo, aponta para nós. E precisamos, pela fé, manter o ambiente adequado para a manifestação da presença de Deus. Você é responsável pelo ambiente da sua casa, certo? Costumamos afirmar: não reclame daquilo que você permite. Muitos vivem em ambientes que poderiam ser totalmente diferentes. Quando Jesus entrou na nossa vida, Ele limpou, purificou o ambiente. Ele nos deu paz e alegria, vida, poder. Ele criou um ambiente para a sua glória. Nesse episódio de Mateus, encontramos 4 características do ambiente que a casa deve ter, que somos nós. Mateus capítulo 21, do verso 12 ao 17. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram e perguntaram: ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca dos pequeninos, da criança de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade de Betânia, por onde peneitou. A primeira coisa que eu quero te falar é um ambiente de santidade.
A primeira coisa que vemos o Senhor purificando o templo, portanto, o ambiente da casa do Senhor é de santidade. Fidelíssimo são seus testemunhos, a tua casa, a santidade, Senhor para todo sempre. No Salmo 93, verso 5. Davi, profeticamente, fala que a casa de Deus convém a santidade. Somos a casa de Deus, assim a santidade nos convém. Essa palavra convém significa embelezar. Santidade do Senhor em nós é a beleza de Cristo. Não somos comuns, somos incomuns. Você é santo, separado, você demonstra ao mundo a beleza de Jesus. O pecado em nossa vida é um engano, totalmente fora do padrão, porque somos separados, santos, libertos do poder do pecado. Em Romanos, existe 3 afirmações. Eu sou velho, o seu velho homem está morto para o pecado. A segunda, deve oferecer-se a Deus como uma arma, instrumento para servir. E terceiro, você está livre do domínio do pecado, porque está debaixo da graça. Romanos capítulo 6, do verso 11 ao 14 diz assim: assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É mentira quando alguém diz, estou debaixo da graça, está tudo bem pecar. Paulo diz que precisamos considerar mortos, e a fé declara a verdade que aconteceu na cruz. O velho homem foi crucificado com Cristo. Você se tornou um novo homem criado em santidade para Deus. Somos perdoados, libertos do pecado, pelo sangue de Jesus. Todavia, alguns podem estar vivendo sob o jugo da lei e presos no pecado. Então, condenados e oprimidos pelo inimigo. A nossa santidade é Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 30 ao 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que com aquele está escrito, aquele que se gloria, gloria no Senhor. Cristo é tudo. A lei exige que você seja santo. A graça te fez santo. À medida que eu me glorio no Senhor, vivo a realidade da santidade. Não me glorio nos feitos, mas em Cristo. Não me glorio na minha própria santidade, mas em Cristo. Se tenho que me gloriar, gloriarei-me na cruz de Cristo, com o qual morreu para mim e eu para o mundo. Santidade é saber que somos um povo exclusivo, somos diferentes dos demais, temos zelo, paixão, fervor, desejo pela manifestação da glória de Deus em nosso meio. Santidade é manifestada no zelo por Deus. Lá em João capítulo 2, verso 17, lembraram os seus discípulos que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. A atitude de Jesus foi tão impactante para os discípulos que prontamente o Espírito Santo os fez lembrar que o zelo pela casa de Deus consumia Jesus. Jesus tem zelo por você. Você é a casa de santidade para o Senhor. Guarda o ambiente da sua santidade em sua vida. A segunda coisa, um ambiente de oração. Capítulo 21, verso 13. Logo após ter purificado o templo, Jesus disse que a casa de Deus é a casa de oração. A presença dos cambistas, comerciantes, produz um ambiente espiritual profano de morte. A casa de Deus precisa ter um ambiente de apropriação de oração. Somente um ambiente de vida e de oração pode se manifestar. Mas devemos sempre nos lembrar que a casa de Deus não é o prédio, mas é uma reunião de célula com 3 ou mais pessoas. Qual é o ambiente da sua célula? A célula não é uma reunião social. Ela é a igreja, a expressão viva do corpo, onde cada membro, como pedra, vive e edifica a vida uns dos outros.
A célula é um ambiente de oração, onde uns oram pelos outros. A oração da casa não é individual, mas é uma oração de concordância. Todos nós precisamos orar no quarto em secreto, mas precisamos também orar na casa de Deus. Lá em Mateus, capítulo 18, do verso 18 ao 19, diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. A oração na casa de Deus é uma oração de concordância para ligar a vontade de Deus na terra, desligar as obras do inferno. O Senhor disse que se a igreja ligar, o céu fará o mesmo. Mateus 18, 18. Mas precisamos prestar atenção ao princípio da concordância ou unanimidade. Não é simplesmente concordarmos em pedir alguma coisa, mas termos a harmonia no Espírito. Somos um na presença de Deus. Alguns não concordam com a oração de fé para curar enfermo, mas acham que precisam concordar externamente com uma oração nesse sentido. Mesmo que não concorde interiormente, porque talvez Deus possa curar mesmo, tal oração não é harmonia, mas uma trégua para se orar por alguém. A verdadeira concordância espiritual é no Espírito, e acontece quando andamos no mesmo Espírito, na mesma fé. Precisamos ter clareza de que não existe harmonia na carne. Temos um mesmo objetivo comum, não garante a ausência de discórdia, identidade, de propósito, não garante harmonia. Somente temos harmonia se negarmos a nossa vontade e submetermos ao Espírito. Além disso, para que sejamos casa de oração, precisamos nos reunir como igreja, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Não basta concordar a respeito de algo. Precisamos também nos reunir para orar e concordar a respeito da vontade de Deus. A casa de Deus precisa orar em concordância. Há certas coisas que somente a igreja pode fazer, e não o indivíduo sozinho. Uma delas é ligar e desligar sobre a terra, por meio da oração. Ligar e desligar é uma função coletiva. Guarde um ambiente de oração. A oração é como o ar que respiramos. Deve estar constantemente no nosso interior. A terceira coisa, um ambiente de poder. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mateus capítulo 14, verso 14. O ambiente de poder é uma consequência dos demais. Interessante que nessa passagem cita 2 tipos de enfermidade. Isso ocorre porque eles apontam para enfermidades espirituais específicas que impedem a manifestação do Senhor. Os cegos são aqueles que não enxergam a presença de Deus e, portanto, não o adoram. Os coxos apontam para aqueles que estão paralisados em sua vida e não avançam no serviço da casa de Deus. São lentos em responder uma verdade da palavra. A falta de visão e lentidão são 2 enfermidades na casa de Deus. A tendência é nos acomodarmos com a falta de poder na casa de Deus. A mediocridade tem invadido a vida de muitos. Temos nos contentados com a quantidade menor de poder de Deus, quando o Senhor nos tem prometido uma verdadeira inundação de glória. Mas a glória só vem sobre a casa de Deus. Quando temos uma expressão da casa de Deus, o poder é liberado. Cada reunião de célula pode ser uma casa de poder. Basta que seja uma casa edificada com pedras vivas que são vinculadas pelo amor. O amor é o vínculo. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. Muitas de nossas células não prosperam, porque não entendem que são casas de Deus. Onde há 2 ou 3 reunidos, ali tem uma expressão da igreja. É casa de Deus. E quando isso acontece, o poder é liberado sobre o grupo. Guarde um ambiente de revelação no Espírito. Mantenha o seu coração desejoso pela palavra de Deus. A quarta coisa, um ambiente de louvor. Lá em Mateus, capítulo 21, verso 15 e 16, diz: Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia,
E os meninos, clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca leste? Da boca dos pequeninos e crianças do peito tirastes o perfeito louvor. O poder de Deus é liberado num ambiente de zelo, pela presença, cheio de oração e harmonia, onde as pessoas erguem mãos santas para adorar a Deus. A casa do Senhor é chamada casa de louvor, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Sua casa é onde está o seu trono. É neste lugar há poder e glória. Salmo 22, verso 3. Contudo, tu és santo entronizado entre os louvores de Israel. O louvor atrai a presença de Deus, garante a vitória sobre o inimigo e libera poder. Quando preservamos um ambiente de santidade, zelo, oração, em fé e harmonia, temos revelação, visão, luz, vidas, curas e provisão divina. Já podemos perceber que pelo uso que Jesus fez do Salmo 8, no verso 2, lemos que da boca dos pequeninos o Senhor suscitou força, mas ao citá-lo, Jesus trocou a palavra força pela palavra louvor, para indicar que a nossa força está no louvor a Deus. No Salmo 8, verso 2, da boca de pequeninos e crianças do peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. O louvor, citado por Jesus, vem da palavra ainos, no grego, cuja raiz aponta para narrativa, conto ou declaração. Ou seja, é fundamental um louvor que proclama, que narra, que declara as obras ou grandeza de Deus. Somos casa de louvor. Guarda o ambiente de louvor na sua vida pessoal, juntamente com os irmãos. O que nós podemos concluir? Somos casa de Deus e responsáveis por manter o ambiente de glória por Jesus. Aprenda a guardar o ambiente que você vive, porque ambientes manifestam realidades espirituais. Aleluia! Pai, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo, para que tenham revelação da palavra de Deus e sobre o ambiente que podem permitir. Ó Deus, dá-nos do teu poder, da tua unção, em cada casa, em cada lar, em cada reunião de célula, no trabalho. Guarda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Se você foi abençoado e quer nos ajudar a pregar o Evangelho, aí tem um número do Pix, pelo qual você pode fazer uma semeadura generosa. Através da sua oferta, vamos levar pessoas para o encontro, assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e tenha uma colheita centuplificada, em nome de Jesus. Amém?